Vamos lá, gente? Vamos lá voltar aqui para o nosso aprendizado, né? Aumentar aqui o nosso conhecimento. E agora com a disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar, né? E fazendo uma revisão geral dos conteúdos já vistos aqui na nossa disciplina, tá bom? Bom, no início da aula, quem não entrou logo no início da aula, às 13 horas, né, e foi entrando aos poucos, também serve não só para os alunos essa informação, mas para os professores mediadores, né? Eu disse que eu tinha um recadinho, né? Um recadinho que é uma informação que foi repassada a todos os professores, certo? Então, a coordenação repassou o seguinte, né? O projeto não será mais apresentado, tá? Professores mediadores já tiveram essa comunicação? Já tiveram essa informação? Em outros cursos, né, mandaram alguns professores mediadores e alunos, né, eu deixei meu e-mail para tirar algumas dúvidas, certo? Então, mandaram e-mail para mim perguntando sobre data de apresentação, como seria a forma, modelo de slide de apresentação. E logo a coordenação me informou que não vai ser mais apresentado os trabalhos, os projetos. Essa informação da coordenação que me foi repassada. Eu estou passando para os professores mediadores que eu acredito que já receberam essa informação. Eu gostaria que os professores mediadores que estão presentes agora falassem se receberam ou não essa informação. Tá? Eu vou fazer com vocês igual eu fiz, né, em outros cursos. Eu gostaria que os professores mediadores falassem aí, ou no chat, ou no IPTV, se já estão sabendo dessa informação. Porque isso, para mim, é importante. Tá? Certo? Olha aí, se Gefredo Pacheco não recebeu informação, Esperantino não recebeu informação, pois me foi repassada a informação que somente o trabalho escrito, né, Pico sabendo agora, né, então será cobrado somente o trabalho escrito. Os professores mediadores irão cobrar aí dos alunos o trabalho escrito. Né. Rafaela também não recebeu informação, pois eu estou repassando, não sou eu que estou dando essa informação, estou repassando a informação. Olha aí, boa tarde, recebi hoje pela manhã a informação. Ainda bem que teve um que respondeu que recebeu a informação, que eu já estava aqui, né? Meu Deus, eu estou repassando aqui, ninguém recebeu. Ainda bem, né, que receberam aí, que hoje pela manhã teve gente que recebeu, professor que recebeu. Pronto. A apresentação não terá, mas a forma escrita terá que ser entregue. Certo? Beleza? E, enquanto isso, a gente vai revisar assuntos importantes que já foram ministrados, tá? Para até melhorar ainda mais aí a cabecinha, a mente dos nossos alunos, tá? Então, vamos lá. Revisão geral dos conteúdos da disciplina, objetivo ampliar a compreensão dos conteúdos trabalhados ao longo da disciplina e teoria e aplicação prática, ok? Bom, a gente fala de projeto e a gente vem falando aqui em sala de aula que primeiro a gente tem que pensar num problema, né? A gente tem uma ideia, a gente quer formar algo, quer constituir uma cooperativa. Eu sei que no município de vocês deve ter cooperativa. Pois vamos dar um exemplo dessas organizações? Vamos dar um exemplo dessas empresas? Né? Eu quero constituir uma cooperativa. O que é que eu preciso fazer? Né? Primeiro, reunir as 20 pessoas, no mínimo, né, para serem meus cooperados. Vamos reunir, né? Tenho que pensar no ramo. Qual é o ramo da cooperativa que eu vou constituir? Né? Para pensar no ramo, você com certeza você estudou o mercado do seu município. O que é que meu município está precisando hoje? Né? É um ramo agrícola? É um ramo de transporte? É um ramo habitacional? Né? É um ramo de turismo? Isso em relação à cooperativa. É um exemplo. Né? Então, a gente se pergunta como é que os projetos nascem? Né? Dentro e fora das organizações.
Dentro das organizações, o projeto é para fazer a atividade, é para desenvolver um processo produtivo. O processo produtivo, ele tem que ter um planejamento, tá? Picos, vamos ter que enviar os trabalhos para a professora Iuna ou apenas corrigir? Olha, essa pergunta é muito interessante, tá? Professora Rosário, tá? Nossa professora assistente, eu espero que ela esteja aí, ó, atentinha ao que eu vou perguntar. Professora Rosário, tem como entrar em contato com a coordenação e fazer essa pergunta e responder esta dúvida aí de Picos? Se terão que enviar os trabalhos para mim, né? Ou os professores mediadores que vão corrigir. Tá? Se tem algum e-mail, tá, que eles vão ter que mandar, professora Rosário, por favor, nos repasse essa resposta aí. Tire essa nossa dúvida, que até a professora Iuna está com dúvida. Tá? Vamos aguardar, tá bom, Picos? Beleza? Bom, dentro e fora das organizações. Como assim, professora? Não é para constituir uma empresa? Tá, eu vou constituir uma empresa. Eu tenho que fazer um projeto. Tá? Eu vou botar uma produção de caprinos. Eu vou constituir uma produção de caprinos. Eu tenho uma área, né? Eu tenho todo o equipamento, eu tenho os profissionais. Eu vou criar agora caprinos e ovinos. Né? Produção de carne, certo? E aí, eu tenho que fazer um projeto. Né? E dentro das organizações, gente, quando eu falo dentro das organizações, é a atividade que vai ser desenvolvida. Como é que vai ser feito? Quando vai ser feito? Quem vai fazer? Qual é o prazo dessa atividade? O que é que eu vou produzir? Se eu vou vender? Se eu não vou? Tá? Beleza? Então, tem-se a necessidade de melhoria ou desenvolvimento dos novos processos organizacionais. Né? O projeto é para atender a necessidade de melhoria. Certo? Ambiente interno é a organização, é o gestor, supervisores, colaborador. O gestor que eu falo aqui pode ser o dono da empresa. Né? Aqui os supervisores. E aqui os colaboradores, que são os funcionários. Tá? Ambiente externo é a sociedade. Requisito ou exigência legal, demanda direta do cliente, sociedade e a competição. Né? A empresa, a organização, vamos supor que a organização, vamos supor não, toda organização ela quer ser competitiva, toda empresa ela quer ser competitiva. Isso quando eu falo de empresa privada. Tá? Ela quer ser competitiva. E para ser competitiva, ela tem que fazer um bom projeto das atividades internas. Tá? Dentro do projeto, ela vai fazer atividades que possam atender às necessidades do ambiente externo, que é a sociedade. Então, prestem atenção que isso tudo está dentro do projeto. Beleza? Bom, necessidade de melhoria e desenvolvimento de novos processos. Nós vimos o ambiente interno e o ambiente externo. Né? E dentro ou a soma desses ambientes, surgem os problemas e as oportunidades. E é nos problemas e oportunidades onde a gente vai, né, ter que ter ideias como melhorar a minha atividade, ideias como aumentar o meu público-alvo, ideias como aumentar o meu mercado. Se eu estou no mercado regional, eu quero passar para o mercado nacional, quero chegar ao mercado internacional com a minha empresa. Pois tem que fazer um projeto. Tá? Ideias como diminuir algum problema que esteja empatando a minha empresa de trabalhar. Tá? Gente, eu falo aqui em relação à empresa, mas eu tenho certeza que vocês levam também para o lado profissional, para o lado pessoal. Tá? Então, temos problemas, mas temos oportunidades
para diminuir esses problemas como profissional, como pessoa, né? Então, nós também, nós humanos, nós seres humanos, o nosso pessoal, o nosso íntimo, a gente também vive fazendo projeto, né? Para ter uma melhoria, certo? Dentro dessa questão de projetos, de planejamento, a gente tem o conhecimento, a gente precisa do conhecimento. É o que eu sempre falo para vocês. Nós não podemos parar de ter conhecimento. Nós temos que aumentar cada dia nosso conhecimento. Temos o conhecimento científico, informação que analisa os fatos cientificamente comprovados. A sua base está na filosofia da ciência, em que todas as suposições, teorias e hipóteses passam por um processo de comprovação através de uma série de pesquisas e experimentos. Senso comum. As principais características deste tipo de conhecimento são, né, primeiro, não é testado e verificado detalhadamente, através de métodos científicos para comprovar uma relação de causa e efeito, tá? É categoricamente popular e culturalmente aceito. Não há garantias da sua validade ou invalidade. Isso no senso comum, tá? Qual a importância do conhecimento científico? O Brasil ocupa o 9º lugar no ranking de publicações científicas no mundo. Na América Latina, nosso país ocupa o 1º lugar. A ciência é fundamental para a construção, aquisição e manutenção do conhecimento. E aqui se encaixam os diversos tipos de pesquisa científica, como o TCC, que é o conhecido como trabalho de conclusão de curso, que era mais ou menos o trabalho que vocês iriam fazer para apresentar, tá? Beleza? Mas o trabalho escrito vai ser feito, tá? Monografia, iniciação científica, dissertação e tese. Dissertação e tese. Dissertação, mestrado. Tese, doutorado. É por meio dessas pesquisas que podemos compreender o mundo em sua complexidade e solucionar problemas, tá? Só assim encontramos possibilidade de transformar o mundo em que vivemos ou, pelo menos, de transformar algumas práticas do mundo. O conhecimento científico que nos proporcionou, por exemplo, encontrar a cura de diversas doenças a partir de novos medicamentos, tá? É feita uma pesquisa, é feito um estudo, tá? Todas as vacinas de doenças foram alcançadas através da pesquisa científica, são testadas, tá? E também é a partir da ciência que surgem novas tecnologias, olha aí, de proteção ambiental, não só de proteção ambiental. É a partir da ciência que são feitas análises de impactos socioambientais ou a invenção de um novo tipo de material que substitui um material poluente. Foram cientistas que descobriram como funciona o sistema solar e como funcionam os sistemas sociais. Quer dizer, ao responder às grandes perguntas e solucionar, né, desafios importantes da sociedade, a ciência constrói conhecimento, né, melhora a educação e a qualidade de vida das pessoas, reduzindo desigualdades e construindo pontes. Profissão de cientista e pesquisador. Pessoas que desenvolvem pesquisas a partir de um método científico. Em outras palavras, a partir de uma metodologia, testam e comprovam hipóteses. Testam e comprovam hipóteses. O que são as hipóteses?
são suposições. São possíveis respostas. Para chegar à conclusão nas diversas áreas do conhecimento, ou seja, são as pessoas responsáveis por produzir e construir a ciência. Vincula-se a formalização da profissão de cientista, né, ao processo de institucionalização da ciência no Brasil. O primeiro grande marco foi a criação do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, chamado CNPq. Quem trabalha com ciência deve ter um foco principal, que é o quê? Produzir conhecimento científico. A conclusão do conhecimento científico deve ser algo aplicável na vida das pessoas. Detalhe. Hoje em dia, quando você vai testar algo, né, para se ter um conhecimento científico, quando se fala que deve ser algo aplicável na vida das pessoas, a gente tem que olhar, o cientista, o pesquisador, tem que olhar para a sociedade. Vocês vão se deparar no curso superior com os trabalhos de conclusão de curso. Quando vocês estiverem fazendo o curso superior, né, vocês vão ver questão de trabalho de conclusão de curso, se forem fazer pós-graduação, né, uma monografia, né, uma dissertação, certo? Uma tese, tá? Em todos esses trabalhos, minha gente, vocês vão fazer os impactos, chamados impactos, escrever riscos no trabalho científico, impactos. O próprio orientador diz o seguinte: você tem que trabalhar com um tema e fazer um trabalho, desenvolver uma pesquisa, um trabalho com algo, né, que seja essencial para a sociedade, que dê uma resposta para a sociedade, que seja usado na sociedade. Ou seja, que cause um impacto social, um impacto positivo, tá? Vimos antes que a gente falou aqui, na mesma aula, já em slides anteriores, sobre a questão socioeconômica. Lembram do tema que foi proposto para que vocês fizerem o seu trabalho? Né? Fala do aspecto socioeconômico. Então, a pesquisa é um levantamento que vocês irão fazer. Certo? A rotina desses profissionais inclui o quê? Desenvolver pesquisas. Essa é a rotina. Né? Tem muita gente que não quer ser pesquisador, tem muita gente que não quer chegar ao grau de cientista, porque a rotina é essa. Né? É ter criatividade para criar, né? Para inventar algo. Ter várias ideias. Imagina a cabeça de um cientista, gente. De um pesquisador. Né? Ele fica ali 24 horas ó, tendo ideia. Então, a rotina é o quê? Desenvolver pesquisa. Né? Desenvolve, publica artigos científicos. Publicação de artigos científicos. É a informação sobre a pesquisa realizada. Tá? Participar dos eventos acadêmicos, porque eu vou publicar meus artigos. Né? Qual é o público? Eu vou participar de eventos acadêmicos, congressos, seminários. Eu vou ministrar palestras. Né? E dependendo do que eu criei, do que eu pesquisei, alguma organização, alguma instituição está querendo a minha realização de treinamentos. Eu vou realizar treinamentos. Certo? Então, essa é a rotina desses profissionais. E que demanda tempo.
demanda tempo. Não é de um dia para a noite que alguém pode obrigar um profissional, né, a realizar uma palestra. Olha, eu quero que você faça aí uma palestra amanhã mesmo para você apresentar. Não, demanda tempo, porque até para realizar a palestra, para ministrar a palestra, para fazer um seminário, para dar uma aula sobre algo que ele desenvolveu, alguma pesquisa que ele desenvolveu, ele tem que ler, ele tem que estudar. Então, isso demanda tempo. Imagina a cabeça de um profissional como esse. Não para. É todo o tempo ali ativa. Conheço alguns que nem dormem direito. Acorda de madrugada e aí está pensando e já está que eu vou fazer um trabalho, eu vou pesquisar, eu tive uma ideia. A cabeça é assim, né? Existe diferença entre um pesquisador e um cientista? Né? Existe diferença? Pesquisador é aquele profissional que faz pesquisa. O pesquisador quer saber a resposta de uma pergunta. Ou seja, o que é a pergunta? É o problema. Tá? Faz uma pesquisa e elabora uma resposta. Elaborar uma resposta. Hipótese. Não precisa ser cientista para fazer isso. Se né? Se eu quero saber a resposta de algo, né, é porque eu tenho uma dúvida. Certo? Beleza? Então, eu não preciso ser cientista, eu posso fazer uma pesquisa. Se eu tenho dúvida de algo, eu posso fazer uma pesquisa. Certo? E não sou cientista. Já o cientista faz uma pesquisa, olha aí, ele faz a pesquisa, mesmo procedimento que o pesquisador faz, e do resultado, das conclusões obtidas, ele discute dentro de um corpo teórico maior, corpo técnico, procurando avançar em um determinado campo do conhecimento. Ele pode utilizar até o resultado em outras áreas do conhecimento. O pesquisador executa, cuida do método, cumpre o planejado, tem um bom cronograma, busca os objetivos, é organizado e comedido e com um esforço apenas razoável constrói um perfil de competente. Em compensação, torna-se mais burocrático, menos criativo, mas é o que constrói os resultados. Tá? Bom, e para isso tem-se as técnicas de pesquisa. Né? Para cada modalidade de pesquisa tem um método. Cada modalidade tem um método, uma técnica específica para o seu desenvolvimento. O pesquisador delimita seu campo de investigação e procura aplicar instrumentos que irão auxiliar na coleta e interpretação de dados. E dentro das técnicas de pesquisa, nós temos a pesquisa e suas modalidades. As modalidades de pesquisa são variedades de investigações que adotam uma técnica, um tipo de objeto a ser investigado. Resultado na análise dos dados. Em geral, a pesquisa é qualitativa, visando o aprofundamento do dado, ou quantitativa, que procura trabalhar o dado imediato, mensurando, medindo e quantificando. Então, quantitativa, ela é objetiva. Ela é uma modalidade objetiva. E a qualitativa, ela é subjetiva.
Nesse sentido, destacam-se algumas modalidades de pesquisa segundo Kinestel. Temos a pesquisa bibliográfica. Olha só, isso é muito importante, essa informação para vocês. O que é a pesquisa bibliográfica? É um estudo sistematizado, desenvolvido por meio de material escrito. Você pode coletar informações por meio do material escrito, gravado ou filmado de acesso ao público em geral. Pesquisa de campo é uma investigação que coleta dados em loco, ou seja, no local. Na qual se busca informações sobre determinado objeto, a fim de comparar os dados coletados com um referencial teórico sobre o dado. Tá? Pesquisa documental. Seu estudo é dado com base em documentos. Tudo aquilo que pode ser registrado pode servir de objeto desta pesquisa. Seu objetivo é o registro de informações e na organização destas. Tá? Pesquisa experimental é a reprodução de forma controlada de um fato, tá? Ou fenômeno, visando descobrir os fatores que o produzem ou que por eles são produzidos, certo? Pesquisa participante. É interessante que logo depois, quando se reunirem para fazer o trabalho escrito, tá? Vocês mais uma vez deem uma olhada nesse material. Né? Esse material fica disponível no YouTube e na plataforma do canal Educação. Tá? Fica em slide, forma de slide, e fica em forma de PDF. Então, você pode estar baixando aí no seu computador ou no celular, tá? Beleza? E leiam sobre essas técnicas de pesquisa para que vocês possam encontrar, né, uma técnica acessível a vocês, de fácil acesso, que vocês possam desenvolver o trabalho. Pesquisa participante de cunho social, que envolve diversas pessoas da sociedade, para análise de sua própria realidade, é uma atividade educativa e de ação social. Né? Pesquisação envolve mais de um pesquisador, de áreas distintas, debruçados sobre o mesmo problema, propondo soluções diversas. Essa pesquisação é muito utilizada dentro das universidades, quando envolve mais de um pesquisador. Onde professores lançam o desafio para o aluno para fazer a pesquisa, né, a pesquisa experimental, utilizando duas áreas. Né? Vou dar um exemplo. A área de microbiologia do solo trabalha muito com o pessoal da biologia, né? Com a área da biologia, trabalha muito também com a área da produção vegetal. Né? Então, mais de um pesquisador ficam sobre o mesmo problema para solucionar, né, esse problema. Certo? Estudo de caso. Busca-se detalhar e aprofundar um caso determinado já acontecido ou observado a partir de determinadas fontes teóricas. Essas fontes teóricas é sobre o caso já acontecido. Então, eu vou fazer um estudo de caso, eu vou fazer um levantamento sobre isso que já aconteceu. Então, já tem fontes. Então, você vai estudar em cima dessas fontes, tá? E ver o que tem na atualidade. Alguma informação na atualidade.
pode pegar um estudo de caso, também muitas vezes faz um estudo de caso ligado a uma pesquisação, né? Instrumentos de pesquisa, considerando que o pilar para todo tipo de pesquisa é a pesquisa bibliográfica, ou seja, são fontes que os estudantes irão buscar ou pesquisar, né? Iremos tomar como base o procedimento de análise de dados a partir dessa. As técnicas mais importantes são o levantamento e a seleção bibliográfica, a leitura desse material, né? E o fichamento das informações, que são as anotações mais relevantes, né? Considerando o planejamento da pesquisa a partir da escolha e delimitação do tema. O tema foi escolhido e delimitado, tá? O levantamento bibliográfico é peça-chave, sendo o momento da escolha do material que possa trazer alguma informação sobre o objeto da pesquisa. Aqui realiza-se a classificação e descrição de livros, né? Livros e documentos, promovendo a seleção da bibliografia que será utilizada, né? Livros, artigos, né? Documentos, informação através de sites, certo? Escolhida a bibliografia, deve-se selecionar os materiais que serão utilizados na pesquisa. Esses materiais serão um referencial teórico. Para selecionar, é preciso analisar o material por meio do título, do resumo, sinopse, sumário, introdução, qualquer informação que seja de fácil acesso para compreender qual é o conteúdo que esse referencial traz, se poderá ou não contribuir, né? Isso tudo aqui, essa análise do material, serve para não fugir do tema. Porque muitas vezes o aluno, estudantes mesmo, até de nível superior, lê o material, não tem nada a ver com aquele tema proposto. Não analisa o material direito, não lê o título, não lê o resumo, não lê o que é que fala a pesquisa, aí acha que só por causa de uma palavrinha que parece com o que tem a palavra no tema, esse material aqui serve. Quando vai colocar como um referencial teórico, foge completamente do tema. Tá? E isso não é bom. Feito isso, deve ser realizada a leitura do material, né? E os principais passos são: não é só ler, não é somente leitura. Tem que ter também o quê? Reflexão. Então tem que ler mais e mais ainda tem que refletir, né? Os principais passos: selecionar toda a bibliografia. O que eu faço? Vou dizer o que eu faço. Muitos podem fazer diferente ou então fazer da mesma forma. Eu gosto sempre de botar uma pastazinha, né? Eu boto aqui referencial teórico ou referências bibliográficas. Eu dou um nome à pasta, né? E eu vou lendo o material e à medida que eu for lendo todo o material e ver realmente que cabe eu usar esse material como referencial teórico em relação ao tema de um projeto, eu vou colocando na pasta, né? Artigo, vou salvando site, né? Vou vendo vídeos para poder entender melhor. Eu não que eu vá usar, né, aquele vídeo ali, não. Eu assisto, né, documentários, eu leio documentos, né, elaborados, por exemplo, a minha área, documentos elaborados pela Embrapa, eu leio em relação ao tema, né? Então, eu seleciono, boto nessa pasta.
Separar os livros de leitura imediata, as obras principais que são a base para a compreensão do tema de pesquisa. Se eu tenho livros, né, referente ao meu tema, eu separo esses livros. Vou ler esses livros, vou ler esses capítulos. Se eu tenho um livro em PDF, coloco o livro também nessa pastinha aí do computador. Certo? Destacar as principais ideias do texto, ou seja, fazer o fichamento. Quando eu estou lendo um documento, um artigo, eu seleciono. Eu boto tipo um marca-texto, na seleção mesmo, para editar o PDF. Eu coloco tipo um marca-texto, né? O parágrafo que me mostra uma principal ideia, que eu posso estar discutindo ali no meu trabalho, certo? A principal técnica para a leitura do material bibliográfico é o fichamento, ou seja, são as anotações. Quando fala de fichamento, são as anotações. Vocês, quando estão estudando, vocês estudantes, cada um tem a sua maneira de estudar, né? Eu gosto de ler e copiar. Escrever no meu caderno alguma observação. Boto lá observação, né? Item tal do livro, página tal, eu marco tudo para facilitar depois aquela procura, né? Então, isso é um fichamento. Ele consiste no destaque das principais ideias do texto, separadas e registradas em documento separado, com o registro da informação sobre a obra, o autor, além do destaque dos capítulos, seções ou páginas onde se encontram as informações retiradas do material. Tá? Esse tipo de instrumento auxilia o pesquisador a recorrer de forma rápida ao material de estudo, sem precisar reler na íntegra. Eu já vou logo na página. Eu já vou logo na página e aquele parágrafo. É preciso sempre registrar a referência bibliográfica de cada material para saber a origem da informação. Seguindo esse roteiro, o pesquisador tem a segurança e a confiabilidade da informação, além de uma técnica simples e segura para interpretar e analisar os dados da pesquisa. Na pesquisa bibliográfica, como base de qualquer estudo, o essencial é a prática da seleção e leitura do material. Para Leite, o estudo do texto compreende 4 aspectos: a unidade e ideia central da leitura, né? O ato de sublinhar, né? Esquematizar e resumir, e comentar a leitura. Esse comentário da leitura é bom comentar, né, com alguém que também tenha o conhecimento já dessa leitura, desse assunto. Geralmente, né, o professor orientador dentro da instituição, quando você lê, você comenta. Eu fazia isso, né? Eu faço isso ainda quando eu tenho dúvida em alguma coisa. Estou estudando uma coisa e eu tenho dúvida, eu entro em contato. Olha aí, que coisa boa o WhatsApp hoje, né? Entre em contato com o professor. O professor estava lendo algo, tirou até foto, né? Sobre um assunto tal, tal, tal. Eu acho assim, é assim que funciona? Por quê? E começa a indagar. E ele vai comentando. Então, isso enriquece o nosso aprendizado, enriquece o nosso conhecimento e faz com que a gente busque mais informações. Tá? Destacar a ideia central de um texto. Fazer uma leitura atenta e selecionar as principais informações, né? É uma dica, é separar o texto em unidades de leitura, seja por capítulo ou por parágrafos, né? Decompondo para facilitar o seu entendimento. Em cada unidade de leitura pode haver uma ou mais ideias principais que em conjunto irão auxiliar a interpretação do texto. A técnica de sublinhar. Sublinhar é destacar as principais ideias do texto. É preciso realizar primeiro uma leitura. Você não vai
Ler e sublinhar. Ler e sublinhar. Você vai ler primeiro a leitura prévia do material, depois selecionar o que foi importante. Aí tem muita gente que diz, não sei se funciona com vocês. Tem muita gente que diz assim, professora, eu vou ler 2 vezes. Quando eu estou lendo, eu leio, né? E quando eu vou sublinhar, quando a gente está lendo, tem algo que marca, gente, chama a nossa atenção. Quando eu estou lendo algo, né, chama a atenção. Eu leio tudo, mas vou voltar porque chamou a atenção e eu saio sublinhando. Né? Após sublinhar, o leitor pode utilizar outra técnica, esquematizar e resumir. Tá? Esquemas. Eu faço sempre uns esquemazinhos. Né? E digo, olha esses esquemas aqui que eu estou fazendo, essas setinhas, né? Essas observações. Eu gosto de sublinhar livros. Eu tenho livros que quem pegar um livro meu para estudar, isso da minha área, entende rapidamente. Por quê? Porque eu pego um livro, sublinho e escrevo. Né? Alguma informação. Às vezes, um pensamento, como é que funciona aquele processo. Né? Então, vou escrevendo, vou botando observação. Puxo uma seta. O livro é todo riscado. Né? Mas não é de caneta, não. Certo? Bom, esquematizar e resumir. Esquematizar e resumir consiste em separar em tópicos os elementos chaves do texto. As principais passagens e ideias que, em conjunto, reúnem as informações mais importantes. Né? A fim de melhor organizar e compreender as informações em destaque, é possível resumir o que foi sublinhado, formando pequenos textos que refletem sobre a informação, iniciando a construção de argumentação própria do pesquisador. Após esse levantamento de informação, cabe ao pesquisador comentar a leitura. Para isso é preciso o quê? Adquirir uma bagagem intelectual que possa dar suporte para a interpretação de qualquer informação sobre o objeto de estudo, fazendo com que o pesquisador contribua com o estudo do objeto a partir de suas próprias considerações. Essas dicas, concentradas para o entendimento prévio do objeto de pesquisa, constituem a base e o início da investigação. Tá? E olha só, fique atento, né? Para cada modalidade de pesquisa, haverá um procedimento de coleta e análise de dados. Né? Para compreender bem o objetivo do estudo, é preciso aprofundar o referencial teórico. Aprofundamento do referencial teórico. Quanto mais leitura, melhor. Tá? Com a leitura e interpretação de várias fontes de pesquisa que tratam sobre ele. Né? Você tem um tema, tem uma dúvida, tem um problema, você só vai ler uma coisa? Você só vai ler um livro? Você só vai ler um cientista que fala sobre aquele assunto? Você só vai ler um pesquisador sobre um pesquisador que fala sobre aquele assunto? Não. A informação é vasta. Várias pessoas podem falar sobre o mesmo assunto de forma diferente. Por quê? Porque já testaram outras formas. Já trabalharam, já pesquisaram, já fizeram uma ciência, alguma pesquisa sobre aquilo. Uns mais aprofundados do que outros. Então, tem muito mais informação. Um assunto tem milhões de informações. Milhões de pensamentos, de opiniões, de dicas sobre aquilo ali. Então, você tem que procurar muito. Você tem que ler muito. Não é só 1, 2, 3 referências, não. Imagina aí um trabalho com 3 referências bibliográficas. Não existe, gente. Né? Aí mostra o quê? Que não teve foi vontade mesmo de fazer. Né? É como você pegar uma prova. Gente, a prova de concurso no sábado, eu saí dizendo assim, eita, que essa banca é preguiçosa. Vários assuntos são cobrados no edital. Olha um exemplo.
Vários assuntos são cobrados no edital em determinadas áreas. Era legislação específica, né? Era parte de conhecimentos administrativos, era direito civil, era direito constitucional, direito administrativo, né? Ou seja, várias áreas para ser abordado. Mas a banca pega questões, mesmo enunciado, né? E a alternativa só mudava só uma coisinha, quer dizer, gente, tinha mais coisa para ser explorado. Um mesmo assunto, né? Várias questões no mesmo assunto, pedindo a mesma coisa. É a mesma coisa aqui. Você vai pesquisar um assunto, um problema, uma curiosidade que você tem, pesquise mais, não é só um ou dois não, tá? Dentro dessa questão ainda sobre o projeto, né, quando a gente fala do aspecto da realidade socioeconômica, realidade local, né, trouxe essa aula aqui, uma revisão dessa aula sobre vocação econômica do estado do Piauí e de alguns municípios. Nós sabemos que o estado brasileiro, que forma a região nordeste do país, com território que se divide entre as sub-regiões do meio norte e sertão, né? E sua capital, a nossa capital, a capital do estado do Piauí, é Teresina, né? É também o município mais populoso do estado, né? No total, o Piauí possui 3.289.290 habitantes. Bom, de acordo com o IBGE, a população do nosso estado representa 1,5% da população do Brasil e é o 19º da federação por número de habitantes. E a população da capital chegou a 871.126 né, habitantes, isso é informação de 2021, representando um leve crescimento de 0,34% em relação ao ano passado, né, quando a capital somava 868.075 habitantes. Teresina mantém a condição macrocefálica urbana com 626,13 habitantes por quilômetro quadrado. E nesta perspectiva segue na posição primeira do ranking dos municípios piauienses mais populosos, né? Em segundo lugar, Parnaíba, terceiro Picos, quarto Piripiri, quinto Floriano, sexto Barra, sétimo Campo Maior, oitavo União, nono Altos e décimo Esperantina. Bom, na Constituição do nosso estado, né, no artigo 2º, diz o seguinte, que o território do estado constituído por municípios tem os limites assegurados pela tradição, documentos históricos, leis, né, e julgados, e não podem ser alterados senão nos casos previstos na Constituição Federal. Essa de 1988. Tá? No artigo 3º, são objetivos fundamentais do nosso Estado. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Um dos objetivos fundamentais do nosso Estado. Tá? Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, sem preconceito de etnia, sem preconceito de raça, sem preconceito de sexo, cor, deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou múltiplas, né? Idade, estado civil, né? Orientação sexual, convicção religiosa, política, filosofia ou tecnológica, trabalho rural ou urbano, condição social por ter cumprido pena e qualquer outra forma de discriminação. Tá? O Piauí, terceiro maior estado da região Nordeste, com área territorial de 251.755,485 quilômetros quadrados. Tem uma população estimada, que a gente já falou da quantidade de habitantes em 2021, e encontra-se organizado em 12 territórios de desenvolvimento. Tá?
que são unidades de planejamento da ação governamental. Os critérios para essa organização de territórios de desenvolvimento são socioeconômicos, critério socioeconômico, critério cultural, né, critério ambiental e infraestrutura para a definição dos territórios. A valorização da política de desenvolvimento territorial tem sido uma das metas estabelecidas pela Secretaria de Estado do Planejamento, CEPLAN. A ideia é aprimorar o planejamento, priorizar a execução de políticas públicas a partir das potencialidades e desafios locais, melhorar o atendimento e a efetivação do serviço público. O Estado é composto por 224 municípios e a regionalização adotada para fins de planejamento e implementação das políticas públicas. São 4 as macro-regiões, né, do nosso estado: litoral, meio norte, semiárido e cerrados. Né? E são subdivididas em 12 territórios de desenvolvimento. Né? Planície litorânea, Cocais, Carnaubais, Entre Rios, Vale do Sambito, Vale do Rio Guaribas, Vale do Canindé, Serra da Capivara, Vale dos Rios Piauí e Itaueira, Tabuleiros do Alto Parnaíba, Chapada das Mangabeiras e Chapada do Vale do Itaim. Segundo estimativas do IBGE, a população declarada indígena totalizou 2.793 habitantes. Isso indígena. Né? E aí, quando vocês pensarem aí, estiverem escrevendo o projeto, quiserem falar da realidade local, professora, onde eu encontro informações sobre o meu município? IBGE. Tá? É bom que vocês procurem informações sobre o município de vocês. Entra na internet, site do IBGE. Quando vocês clicarem no link do IBGE, na página do IBGE, tem lá localizar municípios, informações sobre os municípios. Coloca lá o nome do município de vocês, tá? E vai aparecer informações. Não sei se vai aparecer informações atualizadas. Atualizadas que eu digo de 2019 para cá, de 2018 para cá, ainda a gente considera, tá? Geralmente são 4 ou 5 anos, certo? Então, peguem informações, anotem informações sobre o município de vocês. É bom que vocês tenham esse conhecimento. Bom, está concentrada principalmente nos municípios de maior aglomerado populacional, a população indígena. Teresina, 2.088 habitantes, seguindo de Floriano, 230 habitantes, Queimada Nova, 187 habitantes, Parnaíba, 186 e Pico, 102. Queimada Nova está inserido entre os menos populosos e menos povoados, mas é onde se localiza a comunidade Serra Grande dos Índios Cariri, que em agosto de 2020 foi o primeiro povoado indígena. Serra Grande dos Índios Cariri. Primeiro povoado indígena com território demarcado no Piauí. Tá? De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, né, considera-se agrupamento quilombola o conjunto de 15 ou mais indivíduos em uma ou mais moradias contíguas, que possuem vínculos familiares ou comunitários que pertencem à comunidade remanescente, né, de quilombos. No Piauí encontram-se 223 comunidades quilombolas, sendo sua maior concentração no território de desenvolvimento Chapada do Vale do Itaim, com 52 comunidades, Vale do Canindé, 48 comunidades, Serra da Capivara, com 43 e Cocais, com 24. Né?
E o que são quilombolas? O que é esse termo? São os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, entre o século XVI e o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura. E atualmente as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro e nelas se encontra uma rica cultura baseada na ancestralidade negra, indígena e branca. E, no entanto, os quilombos sofrem com a dificuldade no acesso à saúde e à educação. Recursos naturais. O território piauiense abrange os biomas Cerrado e Caatinga, e a proteção à biodiversidade é presente no estado com 17 unidades de conservação federal e 12 estadual. 17 unidades federais e 12 estaduais. De acordo com o IPHAN, o Piauí dispõe de mais de 1.800 sítios arqueológicos registrados. Destes, 1.285 são reconhecidos georreferenciados e passíveis de localização e mapeamento. Temos a floresta fóssil, paleontológica, às margens do rio Puti, em Teresina. Quem conhece Teresina e passa ali para ir para o Teresina Shopping, passa pela Puticabana, vê lá a placa da floresta fóssil, Na região sudeste do estado temos a Serra da Capivara, com 793 sítios arqueológicos, o que corresponde a 61,72% do total. Curto litoral com apenas 66 quilômetros de extensão. O litoral do Piauí é composto por 15 praias, todas banhadas pelo Oceano Atlântico. E algumas com um bônusinho de mar mais a foz do rio. Beleza? Ficamos aqui, tá? E até amanhã.